Obrigada, gente. Bom dia. Eu vou só compartilhar aqui rapidinho. Tá aparecendo para vocês? Já? A tela ou não? Tá ok? Acho que sim, né? Sim, sim. Pronto. Vamos lá. Ó, é, o tema eu agradeço ao convite do Smith, né? Que me transmitiu o desejo de falar sobre conciliar a ciência e a fé é possível, né? Foi um tema assim bem não abrangente, né, Smith? Então, é um tema muito precioso para mim. É muito caro a mim falar sobre fé e ciência, porque é algo do cotidiano de um cientista cristão, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui entender é separar porque para falar de fé em ciência, a gente precisa pensar de que fé você está falando e de que ciência a gente está falando, né? Então, seria uma fé baseada em quê? Porque existem várias formas de se acreditar. Por exemplo, você tem religiões diferentes. Você tem o hinduísmo aí que acredita que, na verdade, foi um Deus que deu a uma deusa a terra pronta, com todos os indivíduos para ela governar, e você tem várias formas de se acreditar, né, como as coisas vieram a ser como são. E nós, pelo menos eu, enquanto cristã, eu creio na Bíblia. Então, a gente tem que ver aí, na minha opinião, qual seria a melhor teologia e qual era a melhor ciência. Então, esse debate é cheio de perguntas e cheio de exclamações, né? Então, a fé cristã, né, eu não posso falar de outras, porque eu realmente desconheço, não me sinto gabaritada aí para falar, mas quando a gente fala de fé racional, é como você chegar nessa sala e você dizer assim, essa sala foi vandalizada, essa sala de aula. Aí você disse, como é que você sabe, Mariana, que foi vandalizada? Bom, o quadro está pintado, certo? Mas você sabe que é um vandalismo por conta do quadro pintado? Não, é porque esse quadro, a gente sabe, é um quadro branco, que normalmente é utilizado pelo professor para pintar, para escrever, né, durante suas aulas, e nesse momento ele está pintado, então não tem mais como o professor não faria isso, teoricamente, baseado no que sabemos de uma sala de aula, certo? Qual o segundo conjunto de informações que sabemos, né? A tinta. A tinta não deveria estar numa cadeira próxima ao quadro, muito menos com os pincéis, como prova, né, do que aconteceu anteriormente, que provavelmente saiu de dentro daquela caixa. Então, a fé cristã ela é baseada em testemunhos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardeador dos que o buscam. Né? Isso está lá em Hebreus. Então, é tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático disso aqui. Você vai ao banco para pegar um empréstimo. Mas me diga uma coisa, por que você não vai no mercadinho pegar um empréstimo? Por que você escolheu o banco? Você escolheu o banco porque, eventualmente, alguém já foi lá e tirou dinheiro. Você vê que as pessoas recebem dinheiro, usam cartão de crédito do banco. Então, tudo tem a ver com o banco. Quando a gente fala em sistema monetário, tem a ver com o banco. É lá que se guarda o dinheiro. Antigamente não era assim, né? Estava falando agora de tecnologia, inclusive, parabéns, né? Eu não comecei falando, viu, professor Leopoldo, mas eu agradeço aí a palestra, achei muito interessante, né? Adoro tecnologia, né? Mas hoje a gente tem smartphone com bancos, mas tudo é banco, mesmo que seja digital, é banco. Então, quando você vai falar com o seu gerente hoje, mesmo que seja por um aplicativo, você vai atrás do banco. Mas por que você não vai no mercadinho? Porque você não tem evidências, não existem pessoas que dizem, rapaz, eu fui no mercadinho e consegui um empréstimo. Não tem. A fé, ela é baseada. Então, mesmo que você vá no banco, você não sabe se vai ter. Você não sabe se vai ter o empréstimo. Você vai ao banco acreditando que pode ser o único lugar que você possa encontrar o dinheiro que você precisa. Então, buscar a Deus é necessariamente ligado a acreditar nele. Então, não adianta você jogar pérolas a porcos, não adianta. Ou a pessoa acredita prioritariamente que há alguma coisa e ela vai com essa expectativa de mesmo que ela não seja convencida, mas pode ser que haja, ou não vai haver nenhum tipo de modificação, né? Então, quando a gente tem a disparidade, né, da ciência e da fé. Então, a fé é algo que permeia a humanidade. Desde a Grécia Antiga, as pessoas diziam, olha, a gente olha para os astros, olhamos para tudo,
e nós vemos que talvez tenha algo a mais. Isso é algo que permeia o humano. Mas devido aos deslizes das igrejas, né, e aí realmente é um problema que nós temos que encarar, que houve realmente muito cerceamento, né, muitas pessoas foram condenadas à morte por praticar ciência, né, por descobrir processos, inclusive usando a Bíblia. Eu não estou dizendo aqui que não usa não, viu? Inclusive, na minha opinião, enquanto cristã, a Bíblia ela é mais atual do que o livro que vai, do jornal, a matéria do Jornal de Amanhã. Então, mas naquele tempo, era tão enraizado, o controle da igreja sobre as pessoas era tão grande, da igreja, não querendo representar Deus, mas a igreja era tão, digamos assim, tão, né, em cima das pessoas, que surgiu no iluminismo a ideia da liberdade, a ideia de que agora nós somos autossuficientes, a ideia de que nós não precisamos invocar algo além do natural para nos guiar, que nós não precisamos aqui de nada para além, né, do natural. Então, nós vamos agora ser racionais, né? Nós vamos ser agora onde surge o naturalismo. Então, a gente vai ter aí a ideia do natural por si só. Mas aí tinha muito embate, gente, era muito embate nesse tempo, não era uma coisa fácil você quebrar, inclusive os próprios cristãos, dentro do iluminismo, você quebrar paradigmas ali, né? Então, a ideia, né, por exemplo, eu gosto muito de falar de Galileu, né? Galileu, ele era matemático, físico, né? Fez um modelo heliocêntrico, né? Propôs, né, junto com os manuscritos de Copérnico e tal. Só que não podia falar, senão ele ia morrer, entendeu? Então, o Papa gostava dele. O Papa gostava dele, da época, agora eu me esqueci o nome do Papa, mas gostava dele. Aí disse assim, olha, não fala sobre isso, mas você pode escrever uma história. E aí ele foi muito inteligente. Ele escreveu uma história em que ele botava uma pessoa que acreditava que a Terra é heliocêntrico, né, o modelo, que a Terra era no centro, e o heliocêntrico, com o Sol no centro, e ele faz esse jogo de palavras justamente para que as pessoas optem pelo modelo heliocêntrico, né? Então eu acho ele fantástico. Então, e tinham que ter estratégias para que não fosse a morte, né? Então, isso foi tão enraizado desse tempo para cá, né? Nós vivemos depois do iluminismo uma transformação, um impulso científico tão grande que a fé foi se perdendo nesse processo. E a fé foi se separando da ciência, em que você ou faz ciência ou você tem fé. Não, as duas, se você tem fé, tudo bem, mas não me entra aqui neste laboratório com a tua fé, deixa tua fé lá na porta e depois tu me entra. Não faz isso. Então, Brandon Russell, ele diz uma coisa que eu achei, assim, engraçada, para não dizer o menos, né? Podemos definir fé como a firme crença em algo para o qual não existe evidências. Quando há evidência, ninguém fala de fé. Não falamos de fé quando 2 mais 2 são 4, ou que a Terra é redonda. Nós falamos de fé quando desejamos substituir a emoção pela evidência. Ou seja, você não faz fé com ciência, não dá para misturar. Se você quer colocar ciência e fé junto, é porque você está querendo a sua emoção, você quer colocar o seu Deus aqui, não dá, não dá. Então, você quer acreditar, você acredita, mas acredita para lá, vá para longe, para lá. Aqui não. Aqui é lugar de gente intelectual, gente inteligente. Eu não estou dizendo que você não é inteligente, mas aqui não cabe. Quando isso é um equívoco, porque John Lennox diz uma coisa que é muito fana: a fé não é um salto no escuro, meu povo. Não é. É exatamente o oposto, é um compromisso com base em evidências. Nós temos o testemunho bíblico. Existem pessoas que foram testemunhas de que Deus subiu aos céus, de Jesus subiu aos céus. Tem gente que foi testemunha dos milagres. Ele fez na frente. Com 5 pães e com 5 peixes, ele deu comer a milhares de pessoas, então não foi uma coisa assim, uma pessoa que disse, ou não foi só 12 apóstolos, não foram só os apóstolos, teve gente que veio depois que falou, então não tem um compromisso com base nessas evidências, inclusive se você ainda assim não acreditasse na Bíblia, a Bíblia é o único lugar, inclusive em livros de história, que você pode estudar a história dos hebreus, do povo judeu, você só estuda a história do povo judeu se você ler a Bíblia, porque é o único lugar que tem. Lamento informar, mas é um livro histórico, mesmo que você não acredite nele. Para fazer o quê? Então, é racional reduzir toda a fé à fé cega. Como se a fé fosse algo que você tem esperança, fosse algo que fosse... Você viajou na maionese e resolveu acreditar. Em seguida, submetê-la à ridicularização, que é o que nós cristãos passamos quando a gente diz que tem fé. Como é que você pode acreditar em Deus diante de todos os fatos científicos? Né? Então, assim, eu já escutei isso e já perdi as contas.
Então, William Lane Craig, ele diz um negócio fantástico. A razão é uma ferramenta para nos ajudar a compreender e defender melhor a nossa fé. Como disse Anselmo, temos uma fé à procura de compreensão. Então, a gente passa a vida inteira lendo a Bíblia, e o que eu acho mais fantástico da Bíblia, que é um livro tão assim, que você lê um salmo hoje, amanhã ele já tem outro significado para você. Daqui a pouco você passa uma experiência de vida, é um terceiro, quarto, quinto significado. É como se fosse uma informação criptografada, que você fosse ao longo da vida, e mesmo quando está mais na frente, você ainda não consegue entender tudo. Então, é um livro riquíssimo. Então, dentro dessa ideia, gente, dentro do naturalismo, surgiu a teoria da evolução, né? E aí caiu como uma luva, porque a ideia de, inclusive, pouca gente fala, né? Mas é uma coautor, tá? A gente tem aqui o Alfred Russel Wallace. Todos os dois, né, vieram aqui no Novo Mundo, né? Considerado Novo Mundo, onde nós estamos. E viram várias coisas, e viram a seleção natural, e viram que existem realmente pequenas modificações nas espécies que podem ser explicadas, por exemplo, por ação, né, enfim, falta de alimento, ou mudança de lugar, ou enfim, pressões seletivas, falta de alimento, competitividade. Então, eles começaram a ver isso. E usaram a seleção natural, que já era um conceito pré-Darwin, tá? Tem muita gente que não fala sobre isso, mas é um conceito muito antes de Darwin. A ideia da sobrevivência do mais apto é muito antes dele. Ele só junta e diz que as espécies. Então, ele quis dar um mecanismo para como as espécies mudam através do tempo, certo? Então, ele fala aí, lança o livro, né, A Origem das Espécies. Então, antes de começar a falar sobre essa parte científica, né, também juntar com a parte bíblica, existe esse livro chamado Biologia, Ciência 1, que eu acho esse livro fantástico, de Ernest May, certo? Quem tiver aí condição de comprar um livro baratinho na estante virtual, vende. Ele é um cara que ele publicou, acho que umas 400 espécies, assim, só por baixo. Então, ele entende muito sobre conceitos, né? Então, ele fala sobre biologia funcional, que são as ciências naturais, né? Que a experimentação é frequentemente utilizada, que é aquilo que a gente faz no laboratório. Então, isso a gente faz agora. E tem a biologia que é chamada de biologia histórica, que é, no caso, por exemplo, a biologia evolucionista, o criacionismo, o design inteligente. Então, são coisas que não é uma experimentação, né? É a origem, a gente está falando agora do passado. Então, todas essas teorias que tendem a falar sobre origem, elas falam de origem em que sentido? No passado, então não tem como voltar no tempo, então elas equivalem a narrativas hipotéticas. Então se elabora hipóteses do que pode ser que tenha acontecido, né? E aí a gente vai botar a prova com base no que temos hoje, se aquilo é ou não uma verdade, né? Então utiliza-se cenários imaginários, então a gente começa, bom, pode ser que a Terra tenha estado quente, pode ser que a Terra começou fria, pode ser que tenha havido eras de gelo, pode ser que tenha sido um dilúvio, né? Pode ser, enfim, várias coisas. Então, a gente utiliza cenários para embasar essas hipóteses do que pode ser que você acha que tenha acontecido, e aí a gente vai vendo a formulação de uma teoria, certo? Então, a seleção natural, filogenia, especiação, a seleção natural hoje, ela já evoluiu mais um pouco em relação à ideia de, não é uma lei, mas ela é um conceito mais bem estabelecido, né? Filogenia e especiação ainda estão engatinhando, porque é novo, né? Então, são conceitos e não são leis. Mas, Mariana, como assim? O que é uma lei? Uma lei é uma regra com base em algum fenômeno que ocorra com regularidade observada. Gravidade. Você vai aqui, vai para a China e vai para qualquer um outro lugar, a maçã vai cair. Se eu soltar alguma coisa aqui e levantar, eu estou com algum problema grave, certo? Não vai existir. Mas, Mariana, avião voa, sim, mas ele tem propulsão, o foguete também vai para o espaço, né? Então, uma coisa não quer dizer outra. Você vai aí contra, né? Vai burlar as leis para poder. Então, elas são inclusive burláveis, porque elas são regras, né? Elas têm regras. E a teoria, ela é uma síntese, é um compilado de várias hipóteses. Algumas podem ou não ser falseáveis, né? Porque tem algumas sobre origens, por exemplo, que você não vai falsear, mas tem algumas que sim. Né? E aí você junta esse conjunto de hipóteses e forma uma teoria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, da teoria da evolução, né? E a teoria da relatividade. Né?
Então, hoje já está pensando aí, né, formar ela virar lei, essa da relatividade, mas ainda os físicos aí me corrijam se caso eu estiver equivocado. Então, como é que funciona essa ideia de Darwin, né? Como é que funciona a teoria da evolução? Você teria aí animais, né? Ele observou os pássaros. Eu acho curioso quando você estuda a história de Darwin, porque Darwin era meio preguiçoso, tá? Eu gosto, eu li já um pouco sobre ele, bastante, né? Não vou dizer muito, porque aí vai parecer que eu fiz teses e teses sobre a vida de Darwin, mas não, eu li um pouco sobre ele, e ele adorava criar, ele tinha um viveiro na casa do pai dele, e aí quando ele viajou, né, para o Novo Mundo, ele olhou logo os pássaros, né, os dentilhões, os famosos dentilhões de Darwin. Então, ele observou, por exemplo, aqui, gente, olha o bico, né? Ele observou que esses diferentes bicos estavam em diferentes locais. E aí ele observou, por exemplo, o tipo de hábito alimentar desse animal e desse aqui. E aí ele viu, poxa, esse bico aqui é mais forte, a semente que esse animal utiliza é uma semente mais rígida, essa aqui. Espera aí, só um minuto. Eita, eu espirrar e não veio o espirro. Desculpa. Ai, doeu o nariz. E aí, ó, ele viu que esse aqui, por exemplo, o fruto era mais molinho, né, mais delicado. Então, eles, poxa, então, se ele adaptou o bico, ó, a ideia é legal, ó, ele adaptou o seu bico para aquele alimento. Se ele não tivesse adaptado o bico, ele ia morrer, porque naquele lugar só tem fruto que tem casca rígida. Então, ele não ia poder comer e, consequentemente, ele ia morrer. Então, vem a seleção natural em que sentido? No sentido de que ele não precisaria, né, é a natureza que fornece, e o animal estava lá, e aí ou ele se adapta ou ele morre, daí a sobrevivência do mais apto, né? Então, assim surge a ideia, né? Então, eu vou dar um exemplo, essa foto aqui, essas duas fotos seguidas que eu vou mostrar são comprovadamente falsas, mas elas são muito bom, assim, para explicar o que é seleção natural. Então, aqui, quantas mariposas vocês acham que tem? Eu vou falar como se estivesse falando e estivesse vendo vocês escrevendo, né? Mas praticamente eu vejo duas, porque eu sei a foto, né? Tá, aqui tem uma, ó. Mariana tem, se você olhar com muito amor e carinho no seu coração, você vai achar, viu? Se você fosse uma coruja, que é um animal que preda esse tipo de animal, qual das mariposas você pegaria? Tinha, né? Mais fácil de pegar num voo, né? Até porque elas voam também, então seria muito mais fácil. Então, seletivamente, a população das branquinhas nesse ambiente aí iria aumentar, porque a seleção natural, no caso predatória, ela iria selecionar, ia priorizar as espécies que são mais adaptadas ao meio, como é o caso dessa mariposa. Nesse caso agora, tem duas, ó, tem uma mais escurinha aqui. Mas se você fosse a mesma coruja, qual das duas você comeria? A branquinha, né? Ela está muito mais evidente, né? Então, assim, nesse caso seria uma pressão inversa. Então, dependendo do ambiente, da predação, de um conjunto de pressões naturais, seletivas, essas espécies iriam aumentar sua população e, eventualmente, iriam modificar, certo? Então, ele pensava que, na verdade, existia uma espécie aqui atrás, ó, e que ela foi modificando, e daí ramificou, e daí essa espécie virou essa, e B, C, enfim. Algumas aqui morreram, tá, no longo do curso, então era isso que ele pensava, isso aí é uma imagem, inclusive, retirada do livro de bordo dele, que se perdeu, inclusive, eu estava vendo uma reportagem recente sobre isso, perderam o livro dele. Anotações. O livro A Origem das Espécies é um livro que não tem quase ilustrações, essa é uma das poucas, inclusive só tem na mais nova, que eu tenho até aqui, tem essa ilustração, que seriam justamente, ó, começou com uma espécie no passado e foi se diversificando até formar o que nós vemos hoje, através justamente da competição e da seleção da natureza, né? Então, ele tem postulados, tá? É uma teoria porque tem hipóteses, né? Tem postulados. Então, teriam que haver pequenos passos, não poderiam ser aos saltos, né? Pequenos passos para uma espécie transmutar. Ou seja, uma espécie para virar outra. Se eu considerar dentilhões diferentes, espécies diferentes, elas têm que ter modificação ao longo do tempo. E que essa modificação, ela teria que ser observável nos registros fósseis, porque senão seria sem nenhum tipo de prova. Para virar uma lei, ela teria que ter uma prova e ser falseável. Então, aí ele tem um capítulo, se eu não me engano, eu não sei se é na nova versão, que é o capítulo 17, ou era 19, agora eu não me lembro, mas ele tem um capítulo
sobre os problemas da teoria dele. Então, ele diz uma das coisas que eu acho fantástica, ele diz assim, se houvesse um órgão, ou qualquer estrutura que não se necessitasse de pequenos passos para evoluir, minha teoria estaria em ruínas, é ele mesmo que diz isso. Então, dentro dessa ideia naturalista, surgiu experimentos, por exemplo, como o do Stanley Miller, né, o famoso experimento que recria, né, as condições da Terra primitiva, né. Então, a gente teria a Terra aí primitiva, onde a gente sabe que a Terra era quente, né, ninguém estava lá, mas ela era quente, a água estava fervendo aqui, ó, e aí tinha raios na atmosfera, e condensava, e aí a Terra esquentava, esfriava, e esse processo de ciclo, esse processo cíclico, gerariam as bases fundamentais da vida. Que bases são essas, Mariana? As moléculas, né? As biomoléculas. Então, açúcares, ácidos graxos, aminoácidos, nucleotídeos, esses açúcares formariam os açúcares complexos, né? Que seriam os carboidratos, né? Nós temos aqui os lipídios, que formariam os ácidos graxos, que fariam, por exemplo, a bicamada lipídica da membrana celular, né? E a gente teria as proteínas, né? Sem ribossomos, tá? Não tem ribossomo para montar. As proteínas, os aminoácidos, livremente se juntariam, formariam a proteína, e o DNA também, a partir de nucleotídeos. Uma das coisas que eu fico um pouco zangada é que esse experimento aqui, ele não ocorre, tá? Se vocês observarem esses gases aqui, ó, não tem oxigênio. E tinha oxigênio na atmosfera primitiva. Então, isso ainda está no livro, mas isso não ocorre, tá? Só para deixar um adendo aqui. Então, essa ideia da abiogênese, ela ficou muito forte. Ela ficou tão forte que até não dá tempo de falar sobre tudo, né? Porque aí eu farei uma palestra sobre teoria da evolução, mas existia aquela ideia, por exemplo, que você poderia formar uma vida, né? Você teria, para criar um rato, você pegaria uma blusa cheia de sangue, e colocaria sangue lá e deixava num canto úmido, ia desaparecer a blusa, ia nascer um rato, e isso aí era como você criava do nada, né, ou de matérias inanimadas, porque a ideia do natural, explicar o próprio natural, era muito, muito forte. Então, veio o Louis Pasteur, né, e ele comprovou cientificamente com um experimento super simples. Ele dobrou um frasco e disse, ó, não tem como num caldo esterilizado surgir micro-organismo, porque vida gera vida, e aí a gente tem uma das poucas leis que a biologia tem, a lei da biogênese, não a biogênese. Então, a gente vem de uma vida inicial, então a ideia da evolução, ela vem do Luca, né, do indivíduo do passado, né, que já era complexo, na minha opinião, que já tinha membrana, já tinha código e tudo mais, mas a gente veio lá de trás. Então, a teoria sintética da evolução, ela pega esses preceitos de Darwin, hoje já está sendo reformulada, se eu não me engano, pela terceira vez, né, e ela é formulada por vários pesquisadores durante os anos de estudo, tomando como experiência noções de Darwin, inclusive noções de Mendel, né, de transferência aí, de hereditariedade, né, aquele das ervilhas, né, então ele tem um padrão hereditário, a vida tem um padrão para segregar os seus cromossomos, né. Então, a ideia da teoria da evolução é explicar tudo de forma naturalista. De que forma? Um grupo de indivíduos possuiria a representação de todo o material genético, ou seja, todos os genes de diversas formas de alelo, e aí, via mutação, eles vão variando ao longo do tempo. Então, a mutação cria variação, e a seleção anula as ruins, as desfavoráveis. E aí você vai tendo aqui uma caracterização, e essas que vão, obviamente. É bem redundante, a sobrevivência do mais apto, claro, né? Se não é apto, não fica. Então, a sobrevivência do mais forte, do mais apto, vai ficando, e eles, obviamente, vão ser favoráveis reprodutivamente e vão se perpetuando ao longo, e o que nós temos hoje são os que venceram, são os mais aptos. Então, nós teríamos aqui uma população ancestral, né, e aí você tem o raceamento também, né, dentro do gênero, da família. Essa família vai, por exemplo, uma vai para migrou, né, tem uma migração, elas se separam geograficamente, consequentemente, se separam aí reprodutivamente e terminam gerando gêneros e espécies novas no processo que nós chamamos de especiação, né? Então, forma de especiação gradual, né, e sucessiva. Então, basicamente, resumindo, essa ideia, ela veio muito forte, e ela veio justamente porque ela é cega, não criada, e ela não tem propósito
ela não tem alguém guiando ela não tem ninguém, ela tem a natureza, processos naturais e leis da natureza, procurando por que random mutations, que são mutações randômicas, ou seja, aleatórias. No escuro, ela não está vendo nada, né? E quais são as implicações disso, né, para fé e ciência? Eu gosto muito de Salmos, é um livro que eu gosto muito de ler. Eu acho lindo essa parte, né? Porque a palavra do Senhor é reta e todas suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo espírito da sua boca. Ou seja, através da sua palavra. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito. E houve luz, e ele disse, haja luz e houve luz. Ele mandou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Não foram milhões de anos. Então, quando você entra com uma teoria naturalista e bate na Bíblia, começam os problemas, inclusive as implicações nefastas que as pessoas da academia não citam. Exemplo, eugenia. No livro que Darwin publica, logo após a morte de sua filha, né, que ele se revolta contra Deus, né, ele era um cara crente mesmo, ele era cristão, não crente que eu digo de ser evangélico, mas ele era cristão, né, eu não sei se ele era protestante, mas eu sei que ele era cristão. A mãe dele era inclusive unitarista, o pai dele era naturalista, o pai dele não era, não. Mas ele foi criado nessa ideia de que havia um criador, né. Depois da morte da filha, ele se desvencilha, e aí ele cria esse livro chamado Descendment, que ele continua o legado dele, ele não para na origem das espécies, ele continua, tá? E aí, essa ideia de sobrevivência do mais apto, ela é tão nefasta que ela chega a você pensar assim, não, qual é o problema de eu entrar na sua casa com uma bazuca, matar todo mundo e pegar a sua casa? Parece horrendo, não parece? Moralmente falando. Mas a sobrevivência do mais apto é assim, gente, a natureza é assim, o leão chega, se ele pegar uma fêmea que já tem filhote, ele mata os filhotes dela todinho para ter só a prole dele. Isso é o natural. Então, essa ideia de naturalizar o humano, de nós sermos frutos disso, abre espaço para toda e qualquer sorte de coisas. Então, Francis Galton, ele era primo, eu acho, de Charles Darwin, né? Ele viveu aí até 1911, né? Em 1883, ele publica até uma parte dessa parte de eugenia bem, eu não sei se ele escreve um livro, mas ele fala muito sobre isso. Então, a palavra eugenia deriva do grego bom em sua origem ou bem nascido. Então, eles dizem que é uma coisa que, para mim, é assim, como é que eu posso dizer? Enlouquecedor, tá? Nós, homens civilizados, por outro lado, fazemos o nosso melhor para deter o processo de eliminação. Construímos asilos para imbecis, os mutilados e os doentes. Assim, os membros fracos da sociedade civilizada se propagam à sua variedade. Ninguém que tenha tomado parte na criação de animais domésticos duvidará que isso deve ser altamente prejudicial para a raça do homem. Dificilmente alguém tão ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais procriem. Ou seja, eu não vou nem citar, porque eu acho absurdo, né, o que foi feito aí durante aí o Holocausto, né? O que o Hitler fez, não vou citar porque eu acho terrível, mas se você não sabe sobre isso, estude, né? É quase improvável. Mas eu vou citar um caso que ninguém quase fala. Esse aí é o caso Ota Benga, tem livro sobre isso. Ele era um pigmeu do Congo, ele era da África. Ele foi retirado da comunidade dele por ser considerado um transicional, viu? Ele foi retirado, ele tinha filho, olha que foto legal. Ele é um transicional, o filho dele é um macaco. Ele foi retirado, ele foi levado para um museu em Nova York. Aliás, foi um circo em Nova York. E ele foi exposto, certo? Ele foi exposto como uma espécie transicional. Pigmeus australianos foram mortos por causa disso, porque não eram considerados indivíduos. Não só lá, mas em várias áreas, se você for procurar, você vai ver. Porque não eram humanos, eram transicionais. Esse senhor, né, essa pessoa, ela morreu, ela se matou, porque ela não aguentou de depressão. Então, se vocês tiverem aí interesse sobre essa área, é só pesquisar aí, darwinismo social, tá? Então, a ideia chega agora para nós, né? O Darwin, o homem que matou, Deus, sempre há quem reclame, mas nada muda um fato.
de que ele desvendou o maior mistério da biologia e tornou dispensável a ideia da criação divina. Né? Inclusive, ele foi repaginado, está aqui em 2019, né? Está aqui os autores e tudo mais. Né? Então, isso abre espaço para toda sorte de neo-ateus agora se sentirem, né? Os Shadows, eles agora eu sou um ateu realizado, porque existe a teoria da evolução, então não existe nada nem ninguém, eu estou de boa, só estou à base de processos naturais e leis da natureza, então está tudo certo, não devo satisfazer ninguém, vai viver minha vida. Então ele faz uma campanha, bota nos ônibus lá de Londres, assim, provavelmente não tem nem Deus, então para de se preocupar e vai aproveitar a sua vida. Ei! Será mesmo? Será que a ciência ela é tão mais poderosa do que a palavra de Deus? Será mesmo que há conflito entre a fé e a boa ciência? E será que o darwinismo e a teoria sintética da evolução é a melhor teoria? Será? Vamos pensar, vamos pensar. Na teologia ortodoxa, o que é que a gente tem? A doutrina da criação e a doutrina da providência. Né? A doutrina da criação é que Deus criou, né? Ninguém discute. Olha, se você, veja bem, se você não acredita na literalidade da Bíblia, Mariana, eu digo logo, todo canto que eu vou, quem me conhece sabe. Eu digo, eu sou o pior tipo de criacionista que tem, eu sou herege da ciência. Eu sou criacionista da terra jovem. Eu sou criacionista raiz, certo? O povo diz, você é criacionista radical, é de raiz, vem do grego raiz, sou raiz mesmo. Então, se Deus tivesse escrito em Gênesis 1, que criou em 6 horas, em 6 minutos, em 6 segundos tinha criado. Deus abriu o mar no meio, meu povo. Ele subiu aos céus, né? Então, eu não vou discutir com a palavra de Deus, não, e nem relativizo, certo? Então, a doutrina da criação, ela é baseada em Gênesis, praticamente na Gênesis aí 1, 2 e 3. Inclusive, se você relativizou o começo, meio e fim, acabou, tá? Eu só lhe informar. Se você escolhe parte da Bíblia que é coerente com o que você acha, aí é melhor você fazer como alguns estão dizendo por aí, certo? Atualiza. Atualiza que ela está desatualizada, né? Então, a Terra, ela é literal, a palavra dia, né, é ion, que é a ideia das 24 horas. Então, quando você vai estudar exegese, é difícil falar isso rápido, mas é assim, em Êxodo ele fala, Êxodo 11, né, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e tudo que neles há, é tudo, é os astros, é as estrelas, tudo, não é uma parte criou e depois ele ficou, tipo assim, não, vou usar, né, vou usar aqui vou usar leis naturais para criar. E aí, não gostei disso aqui não, esse lá aqui. Esse lá não ficou bom não, vou trocar por esse lápis, também não gostei não, vou ficar testando até a hora de acertar. Seria assim se Deus guiasse a evolução. Seria assim se os processos não fossem... Um Deus onisciente, onipresente e onipotente não pode usar um processo frágil, gente, quebradiço, cheio de mortes. Que crueldade é essa? Deus criou pronto e viu que era bom. Ele viu que era tão bom que ele descansou. Eu fiz, olha, top. E a gente era muito bom. Se o resto era bom, nós éramos muito bons. Então, a doutrina da criação, se ela é relativizada, você perde uma das bases da ortodoxia. Acabou. Né? Então, às vezes eu escuto algumas pessoas falando, por exemplo, mas Calvino falou que Deus, eu até anotei a palavra, ele acomoda a sua palavra, né? Porque, assim, a ideia da acomodar, né, que Calvino falava, é porque é muito difícil para a gente entender do ponto de vista de Deus. Então, a mão de Deus sobre a terra, Deus tem mão, como é que seria a mão de Deus, entendeu? A gente entenderia se ele não dissesse mão, porque mão a gente tem, né? Então, ele personifica, mas isso não significa que altera a palavra, a estrutura do cabeçagem. Então, ela não pode ser distorcida. Se você distorce, Cristo, não há pecado. Se não há pecado, não há necessidade de Cristo. Se Cristo morreu, por quê? Por causa de Gênesis. Cristo veio para salvar a gente por causa de Gênesis. Então, você só pode acreditar num Deus salvador se tiver um Deus o quê? Criador. Não existe. E ainda tem a doutrina da providência, que é ainda outra coisa, porque às vezes eu escuto pessoas falando assim, mas Deus fez e foi fazer outra, deixou os processos naturais e leis da natureza, ou seja, Deus fez as coisas, vi que era bom, vou tomar um café e vou deixar vocês aí. Não! Existe a doutrina da providência, Deus está aqui agora. Amém? Amém? Deus está aqui e agora.
É o ar que eu respiro, é o vento que vem. Às vezes a gente pensa em doutrina da providência com bens, né? Que Deus não deixa faltar comida também, mas, poxa, tem o ar, tem a gravidade, tem a tecnologia, tem tanta coisa que é providência. Os livramentos, tanta coisa que vai para além, né? A sinapse, tanta coisa que, se você for analisar do ponto de vista desde a célula até a gente de vida, é tanta providência que é ensurdecedor. E Deus diz em sua palavra: eu deixo essas coisas para que vocês sejam indesculpáveis. Ou seja, você não pode chegar diante de Deus e dizer: ai, Senhor, eu não sabia. Como não sabia? Deixei o céu, deixei a terra, deixei o mar, deixei as esferas, deixei tudo e tu ainda não sabia? Então, assim, se você quebra isso, quebrou a fé cristã, acabou. Atualiza e vai fazer outra coisa, que não é por aí. Então, eu já ouvi também gente dizer assim, um cristão piedoso, ele pode acreditar na teoria da evolução e não ser evolucionista. Eu não posso acreditar em Gênesis e não ser criacionista, véio. Não dá. Porque ou você acredita que Deus criou, ou você não acredita que Deus criou. Mas, Mariana, Deus guiou por um processo não guiado, despropositado, é incoerente, é tipo você acreditar em coisas teologicamente distintas, tipo você acreditar no livre-arbítrio e na ideia da predestinação. Você, não estou entrando no mérito de que seria o melhor, mas você chocar as duas dá problema. Então você não pode fazer isso com ciência e fé nesse sentido. Então, quando a gente fala dessa ciência, dá problema, né? Mas você chegou agora, a gente chegou num ponto de interseção. E agora? Então, se o darwinismo, teoricamente, você está dizendo, Mariana, que não é ciência, né? Não, que não é compatível, então eu vou ter que escolher, ou eu sigo a Bíblia ou eu sigo a ciência. Não. A conciliação, sim, que aí é o tema da palestra, mas eu tenho que dar uma introduçãozinha. Pouca gente fala, e isso me deixa muito irritada, tá? Desse senhor aqui, ó. Para mim, um homem fantástico, tá? Ele não era cristão propriamente dito, ele era espírita, inclusive, mas ele era um cara que tinha muita fé, né? Não fé na Bíblia, mas ele tinha uma fé de algo maior, né? Ele acreditava que as coisas, e ele é coautor da teoria da evolução. Então, ele quando Darwin se revolta e ele faz as atualizações, né, da origem das espécies, o Sir Wallace não curtiu, viu? O coautor disse, em 1969, ele publica um artigo na revista chamada Quarterly Review, e ele diz assim, nem a seleção natural e nem a teoria geral da evolução podem explicar, nem minimamente a consciência humana. Há muito mais na fisiologia humana do que apenas músculos e movimentos, de todo modo que não pode ser explicado por seleção natural ou pela sobrevivência do mais apto. O cérebro, os órgãos da fala, a mão e as formas exteriores do homem que se tornam uma grande dificuldade nesse assunto. Gente, ele não sabia, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa que Russell Wallace nunca viu, tá? Olha que coisa fantástica. Isso aqui é como o seu músculo contrai. Eu não vou nem dar exemplos simplórios, tá? Olha para isso aqui, ó. Isso aqui é o seu músculo, são fibras musculares. Vou adiantar porque é grande. Aqui é um sarcômero, seria a célula muscular que contrai para você fazer essa, né, a flexão do braço. Quando você olha, é um conjunto de proteínas, de actina e miosina, que tem íons de cálcio aqui, que promovem a contração. Aí você acha, mas isso aí é simples. Será mesmo? Vamos olhar. Ampliando essa ideia, você tem aqui o filamento de actina, tem a cabecinha da miosina, tem a actina aqui com o filamento de troponina, né? E aí o cálcio são esses íons lilás que estão passando. Troponina, ele se liga aqui. A troponina literalmente dá uma esticada e ela abre, né, a tropomiosina, fazendo com que os sítios ativos da actina fiquem abertos, ó. E aí a miosinazinha, ó, gruda. E isso é com gasto de ATP, tá? Então ele gasta energia, ó, para quebrar isso, certo? Então, isso vai ficar andando e com gasto de energia, o movimento é esse, ó. Deixa eu ver aqui. Dá uma adiantada. Olha só. Certo? Então, ela vai caminhando de tal forma que quando você para de querer contrair, esses íons de cálcio são capturados novamente para o retículo sarcoplasmático e a contração para. É assim. Eu nem cheguei a falar da sinapse. Porque como é que surgiria dois neurônios sem neurotransmissor? Acabou, ninguém andava, ninguém se movimentava, o primeiro indivíduo acabou.
não vou nem entrar nesse mérito, certo? Então, existe muito mais além disso. Ele publica 2 livros que ninguém nunca... Eu gostaria de que alguém aí, enquanto tiver saído depois, me dissesse quem sabia que ele tinha escrito 2 livros depois disso. Ele escreveu O Lugar do Homem no Universo, que é o estudo dos resultados científicos em relação à pluralidade dos mundos, né? E a manifestação do poder criativo e diretivo de uma mente, de um poder final. Gente, nesse segundo livro, ele diz assim, a necessidade absoluta de um princípio organizador e diretivo, a fim de dar conta da própria possibilidade dessas consequências complexas, que é a vida, viu? O argumento que eles necessariamente implicam ou seja, quando você olha para a natureza, ela lhe responde dizendo assim, em primeiro lugar, tem que ter um poder criativo, porque a seleção natural é como o próprio nome diz. Você tem uma coisa e ela é selecionada, ela não cria, ela corta. Você já teria que ter, e ela foi selecionada, o que a gente vê é o produto dessa seleção. Então, ele não, e a teoria que eu acredito, né, que é a teoria do design inteligente, ela não critica essa vinda. Essa vinda é plenamente aceitável, ninguém aqui está discutindo seleção natural. Mas a seleção natural, ela é criativa? Não, ela não é, ela é selecionada. Ela vai pegar uma coisa que já veio criativa e você vai dizer, eu tenho um celular X e um Y, qual é o melhor? Qual é o mais apto para mim? Para aquele momento? Sim, isso existe, mas isso significa que ela seria a força para gerar novas características, ou você teria que ter um designer para criar o telefone para depois ser selecionado pela população? Então, é justamente isso que a natureza nos diz. Em primeiro lugar, tinha que ter esse poder criativo, que constituiu a matéria de todo modo a tornar possível essas maravilhas, tudo que você está vendo, certo? A seguir, uma mente diretiva, que é exigida a cada passo que chamamos de crescimento. Meu povo, como é que eu tenho 2 neurônios? Tá, a evolução formou, não sei como nem porquê, formou lá um neurônio. Para que tem neurônio sem sinapse? Sem neurotransmissor? Para que serve? Para nada, não tem registro disso. Então, não existe isso. Então, se ao longo, né, desse processo de crescimento, né, simples e natural, não requer, ele diz ainda no livro dele que ele não requer explicação. Hoje a gente já sabe boa parte dessas coisas. E, finalmente, existe um propósito. A própria existência de todo o vasto mundo da vida, em todo o seu longo, do curso de evolução, ao longo dos séculos do tempo geológico, e esse propósito que, por si só, lança luz sobre muitos mistérios do modo da evolução, considera o desenvolvimento do homem o principal produto de todo o processo cósmico do desenvolvimento da vida, o único ser que pode, até certo ponto, compreender a natureza, que pode perceber e traçar seus modos de ação, que pode apreciar as forças e movimentos ocultos em todo lugar e no trabalho, e pode deduzir deles uma mente suprema e dominante sobre toda a causa necessária. Pronto. Ali ele brigou, o Darwin. E aí a história fez o favor de apagar esse homem da história. Porque agora nós não precisamos mais invocar um poder que vem, né, do nada para... que ninguém sabe de onde é, se é Deus, se é um Deus hindu, do que é, se é um Deus cristão, judaico-cristão, como é que é isso? Então, gente, o que nos divide enquanto cristãos não é a ciência, porque estamos comprometidos com ela, mas sim a visão de mundo que eu chamo, que denominamos, né, de cosmovisão. Ninguém quer basear a sua vida numa ilusão. Mas qual é a ilusão? O cristianismo ou o ateísmo? Então, vamos dar uma olhada aqui, vem cá. Vamos dar uma olhada aqui comigo. E se há algum cientista, Mariana, aí, que rejeita, rapaz, existe aqui, ó, a lista científica dos dissidentes de Darwin. Então, essa lista aqui, ela não é qualquer pessoa, não. Tipo, se eu quisesse hoje ir lá e escrever meu nome, eu não posso. Porque tem que ser uma pessoa com, tipo, 20 anos, bem estabelecido, de carreira, um cara top. Não pode ser eu, certo? Eu não sou ninguém, não. Existe aí uma galera bem top que assinou e disse, olha, nós somos céticos em relação à habilidade de mutações randômicas e seleção natural para dirigir aí a complexidade da vida. Uma examinação cautelosa das evidências da teoria de Darwin devem ser encorajadas, a gente precisa rever isso. E, tipo, tem mais de 1000 PhDs que assinaram no mundo. Eu nem sei quanto é que está a lista hoje, tá? Deve estar bem mais, porque isso aqui eu peguei faz tempo. Então, isso não é só essa galera, existem próprios evolucionistas que dizem assim, ó, enquanto a grande maioria dos biólogos provavelmente concordaria do ditado de
Teodósio, de que nada faz sentido, exceto a luz da evolução, a maioria pode conduzir seu trabalho com muita alegria, sem referência particular às ideias evolucionárias. A evolução parece ser a indispensável ideia unificadora e, ao mesmo tempo, altamente supérflua. Porque quando você vai estudar, por exemplo, o movimento, ninguém quer saber como surgiu o movimento, ou qual foi o processo aleatório, não guiado, despropositado que deu origem. Você estuda e acabou. Aí, não, Mariana, a gente pega aí, por exemplo, um programa que pega o código genético e seleciona as melhores sequências. Sim, seleção natural, beleza, mas você não tem como tratar isso como uma evidência de que a evolução está ocorrendo, você está gerando um sistema. É tipo assim, como vocês estavam falando de informação, creio que tem alguém aqui de sistema da informação, então eu botei até uma pergunta aqui, ó. Como um programa que ninguém criou, um programa sozinho, imagina aí, poderia surgir sem um programador? Essa é a primeira pergunta. A segunda é possível fazer um programa gere códigos aleatórios que pode gerar outro programa sem bug? Você deixa lá um programa, você cria um programa, você roda códigos aleatórios, ele roda. E ele gera um aplicativo que não tem bug. É tipo isso. Quem foi que fez, velho? De onde é que veio o código, né? Então, na verdade, ao longo dos últimos 100 anos, quase toda a biologia continuou independente da evolução. Ninguém diz isso nas universidades, tá? Exceto a própria biologia evolucionária. A biologia molecular, a bioquímica e fisiologia não levaram em conta nem a evolução, tá? A grande parte da vasta literatura darwinista é profundamente acrítica, ninguém fala nada. A possibilidade de algo estar seriamente errado com o relato da evolução de Darwin é dificilmente considerada, certo? O ceticismo metodológico que caracteriza aí as áreas do discurso científico me parecem estar surpreendentemente ausentes quando o tópico é darwinismo, porque se você disser isso, você não é um bom cientista. Você é um cientista péssimo. Isso é um fato. É o fato da evolução. É lei, mais lei do que a lei da gravidade. Não se discute. Como é que não discute, rapaz? Claro que discute, é uma teoria, não é uma lei. E aí você vem, não, Mariana, calma, pera, você tá ficando nervosa. É porque eu me altero mesmo, minha voz é assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou de... Quando eu me empolgo, eu vou. Mas aí diz, não, mas tem a macroevolução, Mariana, calma, existem as mutações acumuladas ao longo dos anos, né, de bilhões de anos, e elas podem aí surgir, pular, pulou. Isso surgiu justamente aqui, ó, 82, né, esse aqui, ó, que era o Stephen Jay Gould, que ele é o, Jay Gould, ele era o paleontólogo, para mim, o pai da paleontologia, tá, ele diz assim, a extrema raridade das formas transicionais, nessa revista aqui, a extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como um negócio secreto da paleontologia. Não fala que lá vem os criacionistas, não fala. As árvores genealógicas que adotamos dos livros textos têm dados apenas nas extremidades, os nódulos dos seus galhos, um nódulozinho, só na parte de baixo. Quem morreu e ficou, né? Quem ficou. E o resto é inferência, é uma hipótese, e isso a evolução nunca foi vista nas rochas. Não há registro fóssil disso. Então, vamos aqui para um conteúdo de qualidade. Bora, chega junto aqui, vamos. Será mesmo que processos naturais e leis da natureza teriam trazido tudo da natureza à existência? Será? Será que você ter raios formariam bactérias com água e, enfim, calor? Será que você andando na praia vê uma coisa assim, ó? E aí você tem duas hipóteses, tá? Ou alguém fez, ou foi a maré, o vento e a chuva. E você estava andando e de repente apareceu. Será mesmo? A Mariana, tá. Esse exemplo aí é de lascar, né, Mariana? Poxa. Vamos aqui. Será que mutações, mais milhões de anos, trariam à existência tudo que a gente vê aqui, ó, né? Desde nada até alguma coisa. Será que do nada se faz alguma coisa? Rapaz, olha só. Ah, Mariana, mas tem aí a genética, é milhões de anos e mutações, né? Existe um estudo aí com como é o nome? Leveduras, que foi feito agora recentemente, num debate evolutivo, agora em outubro de 2020, e eles disseram, durante os últimos, a metade do século XX, os estudantes de biologia foram levados a pensar que mutações de genes ajudaram as espécies a se adaptar aos ambientes ao longo das suas gerações, eventualmente levando a essa, né, biodiversidade, né, a diversidade da vida. Contudo, essa teoria tem um pequeno problema, grave, um estrutural, lá na base. Mutações que dão
que dão vantagens, elas são muito raras, tipo 0,01%. Então, teria que ter tantas gerações, né? E a ponto dessas mutações, se porque, por exemplo, se eu mutar, eu não só tenho que mutar, mas eu tenho que mutar e eu tenho que passar isso, eu tenho que ter, né, relação, ter uma prole, e essa minha mutação tem que ir. E a gente sabe, inclusive, que durante o processo de formação de embrião, isso aí eu digo porque tem um estudo, por exemplo, dos filhos de Hiroshima e Nagasaki, que mostram que a radiação, os erros do código dos pais não passam para as células reprodutivas. Isso é no próprio livro, acho que é Genética, Ciência Única, Genética Conceitual, é o nome do livro. Mas eles falam sobre esse estudo. Então, quando a gente forma gameta, ele já vai sem erro. Então, teria que dar um erro, teria que ir para a minha célula gamética, teria que ficar, e minha filha teria que sobreviver, reproduzir esse código. Então, isso é tão viagem que eu podia dar, estatisticamente, no infinito, que aí já passa, e não dava. Então, o que bug faz, hein? Dá pau no sistema. E quem assistiu Matrix, hein? Neo é um vírus. Dá pau no sistema, certo? Então, mutações, gente, não ajuda. Mutação atrapalha, o sistema falha. Então, é tipo você pensar, não, eu tinha um carro fantástico, destaquei uma bomba dentro do carro. O carro explode, fica sem as portas, e eu saio andando com esse carro. E eu vou acreditar, certo? Que vai ser melhor sem porta. Ou que, eventualmente, do nada, para o nada, por nada, vai aparecer uma porta que seja da cor do carro, específica para o tamanho e que encaixe direitinho, que permita a abertura e tudo mais, com todas as suas engenhosidades que a porta do carro tem, para poder me ajudar. Hein? Não, mas Mariana tem milhões de anos. Tem mesmo. Sabe o que é que tem desde 2005? Tecido mole em osso de Tiranossauro Rex. Para mim, tem químico aqui? Se tem químico aqui, levanta a mãozinha ali no negócio, lá embaixo. Levantei. Rapaz, proteína de milhões de anos, vamos ganhar prêmio Nobel. Bora, 1, 2, 3, já. Proteína milenar de milhões de anos. Rapaz, eles acharam não somente o tecido fóssil, tá? Eles acharam, depois de ter desmineralizado, fibra, elasticidade, resiliência, tinha o vaso sanguíneo. Cheirava mal, vocês têm noção, que quebrou o osso e quebrava mal. E eles descobriram sem querer, porque quando acham o osso, eles não partem no meio, né? O que aconteceu foi que, eu esqueci o nome agora, foi essa mulher, Mary, eu não sei, Strazier, sei não, dizer não, enfim. Ela pegou um fêmur de tiranossauro e não dava para carregar no helicóptero, porque ela é pobre, né? Então, ela abandonou no helicóptero. Aí eles tiveram que serrar no meio. Quando serrou, que achou o meio, tinha isso dentro. Mariana, você está dizendo que esse tiranossauro, tem tiranossauro para eu estou dizendo nada, eu estou dizendo que achar tecido mole de milhões de anos não é provável. Eu não tô alegando que tem 6 dias ou um mês, não sei. Eu só sei que tecido mole não existe. Inclusive, isso é o maior complicado que ele bota aqui, ó. A ideia original, de que poderiam haver estruturas de tecido mole, proteínas de estruturais nativas, dentro de tradossauro, por exemplo, que persiste durante o tempo geológico, é controverso. Oh, é lógico que é controverso. Não existe. Os caras tentam formar eles, não, porque a lisina decaiu para não sei o quê. Aí muda os aminoácidos, mas, meu amigo, a proteína tá lá, velho. Ainda está inteira. Não é para estar. O que acontece se você deixar o peixe do lado de fora? Quem cozinha? Eu não sei cozinhar. Mas isso eu sei, que se você deixar uma comida do lado de fora, vai apodrecer. Então, assim, não existe isso. Mas não existe nem processo de fossilização seria capaz de vira rocha. Como é que não virou rocha? Não faz sentido. Então, a ideia que os grandes do passado tinham ainda persiste, dado após dado, espectro após eles usam espectrometria de massa, tá? Espectro após espectro, a verdade é que, enfatizada é que, a cada avanço da ciência é esta, grandes são as obras do Senhor, amém, igreja? Super à vontade para dizer isso. J.J. Thomson, Prêmio Nobel de Física. A ciência, às vezes, finge responder com respostas quase sempre tolas, mas isso não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu, infelizmente, eliminar o sobrenatural. Schrödinger, aquele do gatinho, né? Quem assistiu aí Big Bang Theory, do Schrödinger Cat, pronto, esse senhor aí. Esse cara aqui, para mim, James Tu, é o cara, ele constrói moléculas, eles fazem carrinhos moleculares para competir lá, certo?
Eu construo moléculas e sei o quão isso é difícil. Quão difícil é esse trabalho. E este entendimento aumentou a minha fé em Deus. Olha que lindo. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a ciência tira sua fé em Deus, a ciência te aproxima de Deus. E quem disse foi Louis Pasteur, você roubou a citação dele. Pasteur diz, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima, por grandes são as obras do Senhor. A origem de órgãos complexos, rapaz, para você explicar evolutivamente a origem de um órgão complexo, rapaz, aí eu lembro que eu estava na pós, né, dando aí um testemunhozinho rápido, eu estava na pós, sistemática e evolução, né, aí eu olho o olho, olha que coisa linda. Rapaz, é um conjunto de lentes, tem cones e bastonetes que conseguem perceber luz e movimento, com sombra, porque você tem sombra, tá, você tem profundidade, você vê se está longe, está perto, e ainda tem uma conexão neural, né, então quando o professor disse, não, nós vamos agora discutir a evolução de órgãos complexos, é agora. E daí eu passei a noite toda, inclusive eu tomei um energético que era todo preto, tinha uma chama, assim, eu digo, deve ser isso para me manter acordada, né? Tomei, eu já sou virada no 230, né? Então, eu tomei mesmo, e eu fui ler, né? 2 capítulos de livro, isso, e eu fiquei muito triste, porque 2h30 da manhã, o cara tem na conclusão isso. Porque esses eventos são únicos, postulados no passado tão distante, argumentar essas hipóteses da evolução de organismos, de órgãos complexos não pode ser testado, porque excede os detalhes históricos e eventos que não podem ter absoluta certeza. Ou seja, eu li para nada. Aí eu fui no outro dia bem abençoada, né? Aí cheguei e falava, não, mas o artigo diz isso, aí todo mundo questionando, e eu dizendo, e o professor achando graça, né? Eu disse, rapaz, vocês estão brigando muito comigo, eu vou tomar um cafezinho. Aí saí, tomei um café, quando eu voltei, estava todo mundo em silêncio. Mas, rapaz, vocês estão em silêncio por quê? Eu disse, porque ninguém... Aí o professor, não vá, não. Mas por quê? Porque ninguém discute. Eu digo, vocês pensam tudo igual. Vocês são doutrinados, rapaz. Vocês têm que pensar, tem que ser cético, tem que pensar fora da caixa, vamos ser cientista aqui. Aí eu disse, olha, vamos acabar a aula. Eventos no passado não podem ser testemunhados nem relativizados. Então, como ele, até a datação que ele faz está errada, ele mesmo diz isso na conclusão. Aí o professor fechou o caderno e fez assim, bom, Mariana, acabou a aula, vamos embora. Eu digo, vou para João Pessoa, né? Porque eu para Renata. Aí teve um rapazinho que virou para mim e fez assim, ei, tu é da igreja, né? Eu disse, sou. Aí ele, ei, aí ele, eu sabia. Eu digo, ei, o que tem a ver? O fato de eu ser da igreja não desmerece o que o cara falou, vem cá, vamos conversar. Perdi minha viagem para João Pessoa e fiquei lá discutindo ciência com um cara, mas boa ciência. Porque supor, inclusive Darwin disse isso, supor que o olho pode ter sido formado por seleção natural, eu francamente confesso ser um absurdo do mais alto grau. E continua sendo, quanto mais a gente estuda, mais difícil isso fica. Porque informação demanda alguma coisa, que aí entra o que eu acredito, tá? Então, o que é uma informação? É o resultado do processamento, manipulação, organização de dados de tal maneira que representa uma mensagem, seja ela quantitativa ou qualitativa, que seja compreendida pelo sistema que recebe. Então, informação, você sabe, é o WhatsApp. Mandei, alguém recebeu e ela tem que entender. A imagem, o texto, dizem exatamente a mesma coisa. Então, não adianta eu escrever aqui em grego, que poucas pessoas vão saber. Se eu escrever russo, quase ninguém. Então, a informação, ela demanda um código que seja passado e recebido. E essa informação existe no código genético. Na vida existe esse código. E esse código, ele replica. Ele não só replica, como ele passa para a prole. Certo? Ele tem a forma dentro dele de replicar DNA virando DNA, e ele pode gerar proteínas, que é através do RNA, né? Forma RNA, que seria o WhatsApp da gente, ele é um mensageiro, né? Ele vai para o citoplasma, e lá ele se encontra com o ribossomo, e a cada trinca, que aí dava outra palestra, a cada trinca dessas letrinhas do ATCG, Agnaldo Timóteo e Gal Costa, no caso da uracila tem o U no lugar da timina, ele dá uma trinca de códigos de aminoácidos, ele forma a cadeia de proteínas, depois vem outra proteína que compacta e transforma ela em ativa. E esse código, ele é super bem guardado no que a gente chama de cromossomo, ele é super enovelado, tem outras proteínas que novelam uma bolinha, parecendo novelo de lã, tem um clique, viu? Esse aqui é a estona 1, ela dá uma clicada assim, dá uma clicadinha assim, para não sair do lugar. Então, a parte que é codificável do DNA é chamada de eucromatina, e a mais densa é a heterocromatina, ela inclusive, antes chamada de DNA lixo pelos evolucionistas, e hoje a gente sabe que é regulatório. Então, a questão não é nem essa. O problema é quem colocou a informação, meu povo, no sistema biológico.
Porque é o que eu perguntei aqui para o pessoal da tecnologia da informação. Quem é que fez o programa que gera outros programas esse bug? Você não sabe quem foi que fez, mas viu lá o código. Você, caramba, velho, quem é que foi? Aí você, até achei engraçado que eu estava aqui pensando, o professor falou, é aquela ética da programação, né, de você deixar um código que o outro consiga entender, né? Eu imagino que deve ser. Então, é isso aqui, entendeu? Então, isso é tão difícil quando a tecnologia da informação surge, que a biologia, aí o Richard Dawkins chega a dizer essa coisa absurda. A biologia é o estudo de coisas complexas que aparentam terem sido criadas propositalmente. Eu de criança, com todo o respeito ou desrespeito que eu possa lhe dizer, pelo amor de Deus, querido. Não pode, isso aqui aparenta ser um piu-piu. Não. Então é tipo assim, ó, o que eles dizem pra gente na academia é assim, eu tô dizendo a você, Bob, passou um tornado aqui e levou tudo e formou um avião. E não é só um avião que voa, ele já tá ligado à energia, ele já tem bateria carregada e tá com combustível. Assim, a vida se encontra assim hoje. Aí o outro vai, não seja ridículo, não fala absurdo. Ninguém nos fez, nós fomos criados a partir dos flocos de neve. É mesmo, produção? Vamos para cá. Charles Darwin. São 24 conceitos diferentes de espécie. Como é que eu sei a origem das espécies? Não sabe. Você pega esse cogumelo, que é o que eu fiz na minha tese. Você pode olhar ele microscopicamente, medir aí as células, e aí eu tenho um conceito com o cogumelo e as estruturas morfológicas, né? Aí o conceito morfológico de espécie. Mas eu posso pegar o DNA aqui, ó, ter um eletroferograma, né? Que é o código genético. Tão lindo isso, quase nunca a gente obtém algo assim, tá? E você forma aquela filogenia, né? Que é as espécies de interesse com as ramificações, em que eu tenho aqui, ninguém sabe quem é esse ponto aqui, ó, mas são ancestrais. Ancestrais e as espécies atuais, que é isso que nós temos, né? Na verdade, a gente só tem esse nó e esse aqui, que foi o que o Theodosius, o que o Stephen Jay Gould falou, né? Então, a ideia é assim, ó, se eu tenho, sempre dá uma paquerada na ela, duas bactérias, vamos fazer aí umas conjugações para a gente fazer filhotinhos. Conjugam, né? E aí vira uma superbactéria, que é aquelas bactérias resistentes. Porque o que eu mais escuto é que a evidência de evolução é que é uma superbactéria. É uma adaptação. Microevolução foi um nome que a teoria sintética da evolução deu a adaptações. Darwin nunca falou de microevolução, ele falava de adaptações, porque adaptações é um conceito que o precede. Ninguém discute isso é fato. Mas aí, ó, quando é que deixa de ser uma bactéria? Sim, ela mudou, mas ela mudou dentro do mesmo grupo. Como é que um grupo vira outro? Porque um computador, para virar a Skynet lá do Exterminador do Futuro, meu povo, demanda inteligência. Tipo isso. Não sei se vocês conheceram ele, mas é o Steve Jobs. Demanda aí, ó, Bill Gates, programador, né? DIA é um programa de computador, mas muito mais avançado do que qualquer software já criado. Ou seja, se tudo que a gente está vendo aqui, que vocês estavam discutindo sobre tecnologia da informação, é muito, você é o quê? Tudo de informação é 0 e 1. Você é a TCG mais U, quando você combina com Uracila. Ou seja, não vou nem comentar o que é que você é, tá? Então, baseado nisso, houve uma contra-revolução científica, que é a teoria do design inteligente, da qual eu defendo. Então, começou com a caixa preta de Darwin, né? Esse senhor aqui se chama Michael Behe, que para mim, é o patrono, né? Ele publica esse livro, que é Os Desafios da Bioquímica, a Teoria da Evolução, é vendido aqui pelo Discovery Mackenzie, tá? Então, ele discute justamente a complexidade irredutível da vida, as máquinas, nanomáquinas biológicas, que você não tem como reduzir, né? Os postulados da teoria do design inteligente. Esse aqui é mais recente, tá? O Darwin Devolves, que ele está desenvolvendo. O que a gente tem hoje, por exemplo, sobre Darwin Devolves, é que, na verdade, o que é que acontece? As formas de vida, elas vão se adaptando, vão se modificando, mas elas vão perdendo informação. Elas não estão ganhando informação. Por exemplo, você tem o urso pardo e o urso polar. A diferença genética é que eles perderam, o polar perdeu. Não foi que mudou, não foi uma mutação, foi uma perda de material. Então, na verdade, o que acontece, por exemplo, com as bactérias são knockouts de gene. Então, se o fármaco atua numa determinada rota metabólica, ela fecha aquela rota e abre outra. Não é que ela gerou algo novo, ela ainda está dentro da limitação, senão ela ia virar imortal. Então, é isso que ele discute nesse livro fantástico, inclusive ele bota aqui
né? Os dentilhões de Darwin, né? Aqui nós temos um orgulho para mim, tá? É o professor Marcos Eberlin. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele está entre os 2 cientistas mais influentes do mundo, tá? Ele tem mais de 1.000 artigos de espectrometria publicados na vida. Eu pergunto o que é que ele faz de meia-noite às 6, porque, né? Ele tem um livro que tem traduzido em português, que é o Foresight, tem em inglês, né? Inclusive é best-seller, tá? Ele tem evidência também pela mesma editora Mackenzie e tem Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Né? Eu tenho esse livro aqui. Tem o Stephen Meyer, que foi um dos primeiros livros que eu comprei, que é a Signature in the Cell, que é a assinatura celular. O Down in Doubt, que é justamente discute a explosão cambriana, da outra palestra, como é que surgiram as primeiras... Porque se é milhões de anos, a explosão cambriana é dias, tá? Do ponto de vista de era geológica, são dias. Então, ele vai falar sobre isso, é um caso para design inteligente. E aí tem um dos mais recentes, que é o Undeniable, que é o livro do Douglas Axe, que ele bota como a biologia confirma a nossa intuição de que a vida é planejada, né? Aqui em Brasil a gente tem o Everton, né? Que tem o livro da teoria do design inteligente, eu também tenho. Tem um livro do Francisco Darwinismo, Design Inteligente e Educação, muito legal também, né? E aí tem os artigos, né? Wall Signal in the Terrestrial Genetic Code. Rapaz, esse artigo é muito massa, porque tem um programa nos Estados Unidos chamado SET, em que eles jogam, né, códigos no espaço, se eles obtivessem X respostas, eles considerariam aí que haveria vida inteligente fora da Terra. Os caras do Cazaquistão pegaram esse código, botaram no DNA e descobriram um sinal, uau, né? Eles botaram bem assim, de que a vida, na verdade, tem inteligência. E aí, ó, eles pegaram depois e foram comparar, ó, não os caras do Cazaquistão, mas outras pessoas, né? Foram comparar a topologia da evolução de sistemas regulatórios usando o computador e uma bactéria. Aí o que eu acho arretado, eles botam assim, ó, a evolução de sistemas complexos está sujeita à seleção natural, mas a evolução dos sistemas estão sujeitos à arquitetura e customização. Hein? Mas tudo bem, vamos lá. Essa parte amarelinha seria o Master Regulator, seria o equivalente ao hardware. Para quem não entende como eu, seria placa, seria tela, seria, enfim, seriam estruturas físicas computacionais. O Middle Managed seria a parte que daria aqui o que está de lilás, né? Seria os programas. E o Workhorse seria a capacidade. Então, ó, se você for olhar, o computador tinha mais mecanismos, né, mais estrutura do que a bactéria Escherichia coli, mais software, bem mais, né, mas o desempenho da bactéria é, tipo, top. Aí me diga como. Então, eu vou pegar meu celular, vou tacar lá fora e vou esperar que ele vire, porque meu celular é da Samsung, ele vire um iPhone. Será que processos naturais... Será que não precisa de um manufaturador para fazer isso aqui? Precisa, e se precisa daqui, precisa muito mais para uma coisa que dá a pau à tecnologia, né? Então, isso é tão prejudicial que saiu na Nature, né? Os artigos lá dos fósseis também é Science e Nature. Mas isso deu tanto pano para manga, quando surgiu essa contra-revolução do design inteligente, foi tão forte, que em 2009, eles publicaram na Nature, dizendo o seguinte, que uma ponte entre a micro e a macroevolução, porque não é comprovado cientificamente, cara, isso é uma hipótese. E aí ele diz, como os eventos ocorrem no intervalo que excede a expectativa humana, né, da vida humana, e a conexão entre os processos também tem um maior conflito entre a ciência e a religião. E quer dizer que a culpa dos caras não provar micro para macroevolução é culpa de que você acredita neste livro, que a Bíblia estava aqui, meu esposo tirou, que a gente foi ler hoje de manhã. Então, assim, aí a culpa é da gente? Vocês são incompetentes, isso é um problema. Então, gente, para encerrar, prometo, acho que eu ocupei demais o tempo de vocês, mas dá uma olhadinha nesse planeta aí, que eu ouvi Carl Sagan, né, dizer que nós somos um ponto azul no nada. Quero dizer a vocês que muita gente se mata achando que é nada. Deixa eu dizer um negócio a você, meu irmão, olha para cá, na telinha aqui do lado. Aqui. Você é obra-prima da criação, tá? Amém? Se Deus lhe fez e achou que você era muito, muito bom. Olha essa terra, o muito bom foi você, viu? O muito bom, meu irmão, foi você, certo? O que tem de jovem hoje, achando que não é nada, é um ponto azul no meio do nada, não está no gibi, tá? Então, olha para essa terra, tá? Olha para esses ecossistemas terrestres e aquáticos. Olha para as interações entre as espécies.
Olha para os seus órgãos. Caramba, a fisiologia, olha, é um negócio que misericórdia. Sinapse, hein? Seus neurônios bombando nessa altura, na hora do almoço, Mariana querendo aqui, ó, que eu assista esse negócio. Né? Aí, produção de ATP aí, pela ATP sintase. Eita, quem aqui estudou fosforilação oxidativa sabe como isso é chato, hein? Né? Como é que você transforma glicose e ácido graxo em energia, hein? Eita maravilha, por essa proteína fantástica aqui, ó, que é a proteína da vida, né, na minha opinião, tá? Sem energia a gente não funcionaria. Uma bomba de prótons, tá? Bomba de prótons. Aí eu pergunto a vocês, qual seria a melhor inferência? E vocês, meus irmãos? Presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio sério aqui de testemunho para você. Se a sua vida tá boa, se você tá bem com os evolucionistas, você tá fazendo alguma coisa errada, viu? Porque você tá sendo cristão de segunda a sexta e domingo você vai, sábado e domingo você vai para a igreja e vai dizer que Deus criou, tá? Faz isso não. Faz isso não. Um dia você vai estar diante de Deus. E eu tenho muito pecado, eu não quero dar conta de mais esse não, tá? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé e fé em Jesus Cristo. Toda a escritura, toda, não é uma parte dela não, tá? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem seja, para o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Dava outra palestra, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu passei por muitas. E melhor, eu vou dizer a vocês, não há nada mais prazeroso, porque parece que a gente consegue ver o agir de Deus. Eu me sinto feito Paulo, sabe, preso e mandando carta para os outros. Então, é fantástico. Fantástico. Eu não consigo acreditar que nós somos produto do acaso, porque Deus disse que eu sou obra-prima da criação. Eu não consigo acreditar que processos aleatórios não guiados me guiaram, porque a Bíblia diz que não. E eu sou Bíblia. E se você não é, eu acho bom você repensar. Tá? Nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Será? Eu prefiro os mais recentes, tá? Nada do universo na vida faz sentido a não ser a luz do design inteligente. Então, eu aconselho aí quem quiser saber mais, não dá para discutir tanto, né? Temos aí canal no YouTube, a nossa Liga do Design Inteligente, tem a TDI Brasil aí no Instagram, que está o site, tá? E eu quero terminar essa palestra com essa citação. Não há um centímetro sequer, um centímetro quadrado sequer no mundo para o qual Cristo não possa dizer é meu. E assim eu encerro a minha palestra. Gente, que mulher arretada. Parabéns, Mariana, pela sua palestra com um conteúdo tão consistente, tão relevante. Que Deus conserve esse seu espírito destemido, seu espírito de intrepidez, né? Você comunica pra gente, né, essa coragem, essa força. E cremos que é o Senhor que tem te capacitado, né? Foi muito, muito bom. Agora a gente vai abrir o espaço para perguntas. E durante a palestra teve muitas mensagens, né, no chat. E uma das primeiras perguntas foi feita pelo Rafael Marques. Aí eu vou colocar aqui no chat, Mariana, se você puder responder, e depois a gente abre espaço para outras. É porque, assim, se você tem como ler para mim, porque eu acabei de voltar, eu não estou conseguindo... Ah, peraí, deixa eu achar. Pronto, eu posso ler, é a última, uma das últimas mensagens, eu posso ler. Ah, tá bom. Quais seriam as implicações teológicas se eu colocar a evolução no lugar do relato literal de Gênesis? Para mim, é a morte da teologia. Tá? Você vai ter aí uma teologia extremamente não funcional. Porque se você relativiza o começo, o meio e fim, é interpretável. Se você não tem a literalidade de Gênesis 1 e 2, se Deus realmente não criou a Terra e o universo, se Deus realmente não fez as coisas prontas, se não foi pelo poder de sua palavra, se Deus não é um Deus todo-poderoso, capaz de criar todas as coisas, então ele não é Deus. Certo? Então, você tem aí jovens que entram nas universidades e acham massa os professores. Eu tenho professores que eu tenho
um respeito, assim, absurdo, absurdo, que quando a gente conversa, a conversa vai muito além, respeitosamente, que diz, olha, eu não acredito no que você diz, mas faz sentido. Entende? Eu não tenho como bater nisso que você está dizendo, porque faz sentido. Mesmo que eu não queira, eu não queira. Aí, se você não quer, aí é uma opção sua, certo? Não posso discutir aí o que você. A minha função no reino é pregar, certo? Minha função é pregar. Eu prego. Se aceita, é obra do Senhor, tá? Então, eu sempre peço muita oração, quem é meu amigo sabe. Então, para mim, olha, eu ouvi já gente dizer assim, você pode ser um cristão e acreditar, né, numa teoria evolucionária, uma teoria da evolução e tal. Mas, gente, não pode, não pode, você vai quebrar o seu Deus, tá? Certo? Então, assim, eu acho que vocês, desse sentido, vocês têm que começar a repensar, e isso vai muito além, por exemplo, vai muito, mas muito além de um grupo, vai muito além de TDI, vai muito além da ABC2, eu vi aqui que o Smith, né, portanto, como embaixada, né, eu acho que nenhuma associação é mais embaixador do que a Bíblia. Ela já disse, é a revelação. Você tem noção que a Bíblia é um livro de revelação? Né? Então, assim, você é a revelação. Deus revelou. Ele poderia não ter dito. Ele poderia ter dito, é assim, pronto, mas ele revelou. Certo? E aí as pessoas, não, mas calma, vamos aqui, né? Aí, às vezes, eu converso com alguns amigos, não, mas a gente respeita, eu respeito todo mundo. Mas eu não respeito do sentido do cristão, que ele relativiza a palavra de Deus, porque aí a gente entra num problema. Porque se Deus, como a Ana colocou aqui agora, se Deus usa leis naturais como causa primária, para que? Então, ele não é todo poderoso, ele só criou leis. Então, ele é um programador, né? Ele fez o programa e deixou, e o programa rodou, e se adaptou, e mudou, e tudo sem ele. Eu quero saber que programa é esse, porque eu queria ter. Ia ganhar rios, falando aí de startup, ia bombar, né? Então, aí, ela bota aqui, a vida e as espécies foram criadas a partir de leis naturais, causas instrumentais, né? Deus não teria criado tudo através das leis que ele criou, não poderia a forma indireta de criação. Não dá para ser uma forma indireta de criação, porque a palavra não diz assim. A palavra diz que pelo poder da sua palavra, ele falou e fez. Meu irmão, se você não acredita nisso, você precisa ser evangelizado. Me desculpa, tá? Você precisa de evangelho, velho. Você precisa de teologia, você precisa aprender a palavra do seu Deus. Sabe qual é o problema da juventude hoje? É como o professor Leopoldo estava dizendo. É uma juventude que passa mais tempo no Instagram olhando a vida dos outros do que a palavra do seu Deus. Você pode ter o aplicativo de Bíblia, usa. Seja honesto e sincero com você nesse momento. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira? E quantas vezes você realmente meditou dia e noite sobre ela? Rapaz, aí você vem dizer para mim que, não, mas você está equivocada. Será? Ou é você que está tentando ser legal com todo mundo? Velho, eu não sou daqui, não vim para ficar, tá? Não sou daqui, não vim para ficar. Eu sou obra-prima da criação, meu lugar não é aqui. Eu vim para um propósito, que é falar para o povo de Deus. Depois eu vou para frente do meu Deus. E no dia que eu estiver lá, esse pecado, eu não quero me desculpar diante do meu Deus de ter dito, não, eu me adaptei, eu fiquei um cristão 007. Eu ia para a igreja no final de semana, segunda-feira, quando eu ia para a universidade, eu virava revolucionista, vá. Não dá, cara, não dá para você separar isso. Não existiu seleção natural prebiótica. Então, não foi Deus que fez então, se não foi Deus que fez a vida, o Tângelo botou aqui, foi a chance mera própria, como faria sentido? Nenhum. É redundante dentro da própria palavra que você falou. Se leis naturais, como é que surgiu a lei? A lei surge do nada? Mas Deus criou a lei. Tá, tudo bem, Deus criou a lei. Mas Deus não guia a lei? Como é que seria essa questão? Não tem como, cara. Na Unicamp temos debates assim, mas a verdade liberta. Exato. E assim, eu tenho o professor Adalto Lourenço, ele diz assim, a verdade é como um leão. Ele não precisa de jaula. É só soltar. Só soltar que ela invade, certo? Portanto, em 6 dias, aqui a Ana botou, eu, Senhor, fiz os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
né? No 7º dia eu descansei, porque o que eu fiz foi top, né? Porque Deus, eu gosto do que o professor Marcos fala, que ele diz assim, ó, Deus é um exibido e um exagerado, né? Eu fiz, é bom, vou deitar aqui um pedaço e vou curtir o que eu fiz, né? Por esse motivo o Senhor, abençoarei o sabá, que é o sábado, e separarei para um dia santo, né? Então, as leis, aí o Smith botou, a teoria da proximidade do DNA da espécie humana de outras espécies como o chimpanzé, ou é indicação de um ancestral comum, ou é uma falácia? É uma falácia, porque, olha, vou lhe dizer, Smith, você entrar hoje, que aí a gente vai até 2 horas da tarde, né, mas, ó, se você entrar no grupo lá do canal do Design Inteligente, inclusive eles estão lançando, a gente teve um congresso agora, e tem uma palestra lá sobre os chimpanzés, e eles falam que, na verdade, eles disseram que era o DNA todo, né, era 2% do DNA funcional, não era o DNA todo, era 2% do que funciona. Esses 2% eram 98% iguais. Certo? E aí, quando você tem 98% iguais, você ainda nem falou da edição que o DNA tem. Porque a gente tem splicing alternativo, e tem outros tipos de splicing, que é a edição. Então, as proteínas, a proteômica é mais de 80% diferente. A gente é mais parecido geneticamente com a banana do que com um chimpanzé. E é como o Otângelo botou: leis físicas não produzem códigos. Imagina aí uma lei. Para quem é de tecnologia da informação, vai entender. Eu vou pegar esse meu celular, vou deixar lá fora no sol, no vento e na chuva. Vai sair um iPhone daqui? Vai sair um software novo aqui dentro? Não vai, velho, não vai. Porque informação demanda inteligência. Tem que ter alguém que guie a providência. Tem que criar e tem que guiar, tem que reformular. Então, leis físicas não geram códigos e leis físicas não geram coisas novas, não geram. As leis, na verdade, mantêm e selecionam. Né? Não tem. A Ana botou aqui, a similaridade do DNA das espécies é apenas feita com 2% do DNA, não codificante. Do DNA codificante. A similaridade não é igualdade. Exatamente, porque existem diversas outras coisas. Né? A banana deu 60% de similaridade dos 2% dos chimpanzés e 98% desses 2%. Ou seja, a gente é uma banana. Vamos botar a árvore filogenética agora, a gente parecida com as bananas. Então, a Smith perguntou, quais os mecanismos reais da biodiversidade? Substituindo a especiação primária. Macroevolução, na teoria da evolução, sim. Mas na teoria do design inteligente, pelo menos para mim, a gente foi planejado. O que a gente tem hoje são famílias. Esse livro do Darwin de Evolves, que eu tenho ele aqui, inclusive ele é assinado, pelo Michael Behe. Sou fã mesmo do cara. E ele diz assim, na verdade, o que acontece é uma degradação da informação. Nós não temos adição da informação, nós temos degradação. Então, o que a gente tem hoje em relação a códigos vai até nível de família. Inclusive, se você for aí na história da biologia, você vai ver que o pai da taxonomia, que é o Linneu, ele trabalhava só até família. Inclusive, ele começa as árvores dele com família e vai especiando depois, porque ele vai separando por características morfológicas. Então, você não vai ter aí aquela sucessiva gradual e tal. Não é. Você tem a família pronta e o que vai acontecer nas espécies é uma degradação da informação. Então, você teria o que Gênese diz. Olha que legal. Gênese, cada um segundo a sua espécie. Então, você teria lá as famílias e elas vão especiando. No meu ponto de vista, foi exatamente isso que aconteceu. E é o que a ciência tem nos dito. Né? Você sempre acreditou na TDI? Na verdade, não, Vandir. Certo? Não, eu nunca... não foi assim, não. Quando eu estava na graduação, eu olhava, assim, principalmente bioquímica, tá? Para mim era bem tenso. Estudar bioquímica porque eu não gostava. Hoje eu ensino, mas eu não gostava. E aí, às vezes, eu via a TP Sintase, a professora falando lá, e eu viajando, aí eu olhava assim. Aí eu lembro que tinha uma amiga minha que olhava e fazia, tá vendo Deus em tudo. Eu digo, minha amiga, como é que pode? Me diga aí como é que a primeira vida surgiu sem ATP, criatura. Sem ATP, eu não tô falando aqui de oxigênio, se a atmosfera primitiva tinha... tem ATP, cara. Não dá, velho, não dá. Então, ou tava lá, ou não tava nada lá. Nada, porque tudo na vida precisa de ATP. Então, depois, muito depois, foi que eu conheci a teoria do design inteligente. Então, para mim, é fantástico, né? Ó, o colaborador Big, né, do guarda-chuva, para explicar a complexidade do organismo, é a informação, né?
Eu acho isso fantástico também, Otângelo, complexa e institucional, né? Que é exatamente pré-programada, codificada em várias línguas, né? DNA, RNA e proteína, né? E comunicação por meio de sinalização de várias, né, comunicações.